Estamos acompanhando com profundo pesar essa tragédia que acontece no sul do país devido a esse ciclone que está passando por aí, né? Pessoas já morreram, milhares de pessoas perderam suas casas, perderam seus bens. Diante disso, uma pergunta teológica é interessante de ser feita. Numa tragédia, Deus está de que lado? Bom, para essa pergunta nós temos duas respostas, uma errada e outra certa. Numa religião pagã, ou seja, se admite que Deus seja capaz de fazer o mal à humanidade, né? Numa religião pagã se pensa que normalmente a humanidade peca e as divindades ficam chateadas com a humanidade e mandam tragédias para punir a humanidade, né? O texto mais... Inclusive isso aparece na Bíblia. Essa mentalidade aparece no Antigo Testamento. Por exemplo, o texto mais famoso é o texto do dilúvio, né? Que o relato do dilúvio nada mais é do que uma adaptação de uma mentalidade pagã para dentro da cultura de Israel. Mas tem outros textos também. Por exemplo, Isaías capítulo 45, versículo 7, é dito que Deus faz o bem e faz o mal. Então ele também é responsável pelas mazelas que acontecem na humanidade. O livro de Jó, capítulo 2, versículo 10, é posto na boca de Jó a seguinte frase: devemos receber de Deus os bens e também devemos receber os males. Então se admite que Deus manda o bem e manda o mal. Contudo, no Antigo Testamento, outros autores defendem Deus do mal, dizendo que Deus só faz o bem. E é, por exemplo, o autor de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quando se fala que Deus separou as águas e fez nascer a terra, essas águas já pré-existem. E essas águas simbolizam justamente o caos, o mal que assola a humanidade. Então, quem escreveu Gênesis discorda de quem escreveu Isaías e de quem escreveu o livro de Jó. Então, para você perceber que no Antigo Testamento nós temos duas teologias que correm em paralelo em relação a responsabilizar Deus sobre as mazelas que acontecem no mundo. Mas nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Então, a partir da experiência de Jesus Cristo, só tem uma resposta. Numa tragédia, Deus está de que lado? Deus está do lado das vítimas. Deus não é responsável pela tragédia, né? Por quê? Em primeiro lugar, porque nós acreditamos que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente ser humano. Então, o mistério da encarnação, né? Então, se Deus se fez pessoa humana, então significa que Deus está do lado do ser humano e jamais está do lado de uma tragédia que venha a prejudicar o ser humano. Segundo motivo, a ação pastoral de Jesus. Nós vemos que Jesus liberta o ser humano de suas tragédias, da fome, da doença, da enfermidade, da nudez, né? Então a ação pastoral de Jesus mostra um cuidado com as vítimas. Portanto, e se Jesus é Deus e nos mostra o jeito de Deus pensar e agir, então significa que Deus sempre foi do lado do ser humano e não quer que o ser humano padeça o mal. Terceira coisa, quando lá em Lucas capítulo 13, versículo 1 a 6, Jesus cita o caso daqueles galileus que foram mortos por Pilatos e que tiveram seu sangue misturado com os sacrifícios, bem como a torre que caiu sobre aqueles galileus. E aí veja só, o que é dito aí? Jesus diz, olha, vocês não são melhores que eles, não são, isso não aconteceu com eles porque eles são piores que vocês, isso aconteceu, e se vocês não mudarem de vida, vocês vão perecer todos da mesma forma. Então, Jesus rompe com uma espécie de ideia fatalista, mas ao mesmo tempo diz que uma tragédia deve nos fazer pensar e deve nos chamar à conversão, à mudança de vida. Ou seja, se tivesse acontecido conosco, será que nós estaríamos preparados para um encontro definitivo com Deus? Será que uma situação dessa teria nos encontrado vivendo a santidade, a proposta de uma vida unida a Deus? Agora, também nos faz pensar, né? Porque os cientistas, ecólogos, todos têm falado que a humanidade está caminhando para uma situação irreversível de tanta agressão à natureza. Então a própria natureza agora começa a ficar descontrolada, a ter reações imprevisíveis que nós não damos conta de cuidar, né? Então que essa situação, né, então, os fenômenos climáticos, os fenômenos naturais que estão acontecendo, são muito devido às agressões que o ser humano faz pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de consumir, de degradar e de destruir a natureza.
Então, mudando o clima, fazendo com que possam acontecer esses fenômenos climáticos que até então não aconteciam. Chuva demais, frio demais, calor demais, seca demais, etc, etc. Né? Então, a resposta certa é: Deus está do lado sempre do ser humano e Deus jamais está do lado da tragédia. As tragédias não são causadas por Deus, isso nós podemos afirmar a partir da experiência cristã, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiramente ser humano. Porque ele é Deus humano, Deus está ao lado do humano. Porque ele libertou o ser humano de suas mazelas, então Deus deseja sempre libertar o ser humano de suas mazelas. Porque Deus, agora, Jesus não explica o porquê que o mal acontece, está presente na nossa realidade. O fato de crer em Deus, o fato de ser cristão, não nos exime de que o mal possa tocar a nossa vida. Jesus não dá essa resposta, mas Jesus nos ensina como nos comportar diante daqueles aos quais o mal afligiu alguma tragédia. É pela compaixão, solidariedade e caridade que haveremos de socorrer essas pessoas.